amigos do Music Audio. Bem-vindos ao curso de Sonar X2 Producer. O Sonar X2 é a versão mais recente do Sonar, lançada em outubro de 2012. O Sonar é um software de produção musical que já tem bastante tradição no manuseio de áudio digital e de sequenciamento MIDI em PCs, em computadores pessoais. A primeira versão se chamava Cakewalk, e era para MS-DOS, em 1987. Teve versões para todos os Windows, a partir do 3.0, que foi o início do Windows gráfico, Não sei se vocês se lembram como eram os computadores, nos anos 90, as placas de som, como é que eram, principalmente. Escutar som num computador já era um privilégio, sem contar aquele bip do gabinete. Escutar um som 8 bits, 16 bits era o auge, mas você já escutava em 8 bits naquelas adlibs, naquelas Sound Blasters, foram as primeiras placas de som mais acessíveis assim para computadores. E na verdade servia para você escutar MIDI ou então música de joguinho, porque gravar um arquivo de áudio era uma tarefa bem complicada, principalmente pelo tamanho dos arquivos de áudio. O Cakewalk Pro Audio chegou até a versão 9, no início dos anos 2000, como um excelente sequenciador MIDI para o Windows, meio atrapalhado, com muito pau, uns botões repetidos aqui na barra de ferramentas e a clássica tela azul do Windows. Mas mesmo assim foi o início nesse universo de sequenciamento, de gravação. O áudio, como eu disse, era difícil de captar, mas não era impossível. Se você tivesse uma boa placa, um bom computador, aqueles HDs mais caros, mais rápidos, maiores, era possível sim ter gravação digital, mas, claro, tudo era muito mais caro. Hoje em dia, para vocês terem uma ideia, o Sonar X2, ele trabalha em 64 bits, o áudio, e grava, e reproduz até 384 kHz, uma coisa absurda de se pensar, porque se você grava a 384 kHz, significa que você capta frequências até 196 kHz, São frequências que a gente não vai escutar nunca, os nossos microfones não captam, nossas caixas de som não tocam, mas de qualquer maneira é um áudio muito fiel, ao som captado original. Então, depois do Cakewalk Pro Audio 9, veio o Cakewalk Sonar, a versão 1.0 ainda muito instável, já era uma geração de computadores um pouco mais poderosos, e o Cakewalk Sonar ele já veio numa época em que o Cubase, SX, o Nuendo já estavam dominando um pouco esse mercado de home studio ou de estúdios, ou já em estúdios profissionais também competindo com o Pro Tools. A partir da versão 3.0 do Sonar, ele começou a ficar um pouco mais estável e já era possível produzir uma música sem muitos distúrbios, sem muitos restarts, já dava para você chamar os seus amigos e não passar vergonha. Essa primeira versão do Sonar também chegou até a versão 9, a versão 9.5, na verdade, onde aqui no Music Audio tem um curso muito completo sobre ele. Ele é muito bem aprimorado, ele já é muito mais estável, mas ainda é um pouco confuso, a interface dele, os botões, principalmente porque a interface ainda era fiel ao Cakewalk Sonar. Agora aqui com a versão X2, o Sonar me parece realmente reformulado, redesenhado, com essa interface aqui que eles chamam de interface Skylight, uma interface realmente nova no Sonar, onde o usuário ele fica livre para ver todas as telas, tanto a tela de mixer, como a tela de edição, como o Loop Browser, como o Track Inspector, ele fica com isso tudo ao mesmo tempo na tela. Ou se quiser, ou se tiver vários monitores, vê uma coisa de cada vez e altera cenas, através aqui do alterador de cenas, que eu vou mostrar um pouco ainda nesse capítulo. Se vocês observarem aqui, a barra de ferramenta está bem próxima à barra de ferramenta do Pro Tools, com as edições, inclusive com a Smart aqui, o Faz Tudo, Quase todas
É possível, sem trocar de ferramenta de edição, fazer tudo, né? Cortar, colar, puxar, fazer stretch. Então, eu vou mostrar na aula de edição o Smart Tool, ferramentas de Snap to Grid, né? Usar o grid, o transporte aqui, ferramentas de looping, de automação, de mesas, né? De consoles que você queira utilizar para controlar o sonar, a seleção de telas e performance, tá? Tirando aqui essa barra que aproxima muito do Pro Tools, o Sonar está com esse design Skylight, ele é bem próximo ao design do Logic, né? Com essas 4 abas, né, principais aqui, o Edit View, aqui o Browser, aqui, assim como no Logic, uma aba Coringa, né, que pode ser usado tanto para ver o console, mas que pode ser utilizado para ver outras coisas também. O Matrix View, né? Então, o Matrix View ele também pode ser acessado aqui nessa aba Coringa, né? Assim como no Logic ele tem também, você pode ver o piano roll, você pode ver o que você quiser. Aqui embaixo nós temos as abas laterais. De um lado aqui o browser e do lado esquerdo aqui o inspector, né? Que também é igual ao inspector do Logic, só que normalmente nós tínhamos um canal como o canal da mesa de som e agora nós temos um Track Inspector aqui totalmente remodelado, né? Abandonando aquele EQ da Sonitos, né? Colocando esse novo EQ aqui que simula as mesas britânicas, né? E com aqui o tal que ele chama de Console Emulator, né? Com 3 tipos de emulação de console, né? Ele diz que é para você usar em todos os canais, que você vai ter uma timbragem como se estivesse passando num tipo de console, né? Num tipo de mesa aqui com outro tipo, tá? E com outro tipo onde você pode fazer um drive aqui saturando, tá? Com uma emulação do analógico. Essas 4 abas elas são totalmente customizáveis, né? Você pode tirar ela daqui, né? Você clicando num lock aqui, ela sai. Tá? E você pode fechar o Track Inspector, se você não quiser o Track Inspector, ou você pode grudar ele novamente, tá? Ou só aqui, ou aqui. Então você vai ver que a tela fica azul, né? Se eu soltar ele aqui, ele vai colar ali em cima. E se eu soltar ele com as 2 partes azul, ele vai ficar aqui na lateral esquerda completamente. Então é bem interessante a maneira Skylight aqui. Você pode soltar qualquer parte, né? O browser, você pode minimizar se você não quer ver, ou você pode colar ele do lado que você quiser, da forma que você quiser, tá? E você tem aqui as cenas, como eu disse, né? Elas não podem ser acessadas se você não criar um canal, então eu vou criar um canal de áudio aqui. E agora sim eu posso acessar as minhas cenas. E se vocês verem, eu tenho aqui, por exemplo, Track View, que vai ser uma visão mais parecida com a visão do Pro Tools, ou mesmo com a visão antiga do Sonar, né? Você tem aqui o Edit View, né, que agora eles estão chamando de Track View, e alguns loopings, se eu quiser jogar um looping aqui para o meu Track View, e por exemplo aqui o Console View, né, se eu quiser ver a mesa de som, tá? Ou então o Meter Bridge, né, que eu vejo a edição e vejo aqui todos os canais apenas com volume, né, para eu ficar alterando o volume e monitorando aqui o volume de todo mundo. Então é bem interessante e nos números você pode trocar, né? Então no Pro Tools, por exemplo, que a gente usa lá o Command mais para alterar entre o Edit e o Mixer, aqui a gente pode usar o 3 e o 5, né? O 3 aqui no Track View, né? Onde você vai ter as ondas sonoras e os canais, e o 5 aqui no Console View, onde você vai inserir os plugins, equalizar e mixar a sua música. Tá? Então você pode acessar pelos números e você pode alterar, né? Se você, por exemplo, eu quero que a minha fique aqui embaixo pequenininho, ou que fique escondido, né? Então na hora que você voltar para a tela 1, ela vai estar da maneira que você deixou e você pode salvar também. Tá? E se você quiser que ele volte para a maneira normal, tem aqui o Revert, que ele vai voltar para a maneira de fábrica. Bom, então esse é o Sonar X2, né? Ele possui infinitos canais de áudio, não tem mais aquela coisa de você falar, ele tem tantos canais. Não, agora quantos canais de áudio o seu computador aguentar, né? Você vai ter aqui a performance dele, você vai poder inserir. Então, ele diz
no manual que ele tem infinitos canais de áudio e MIDI. Ele já vem com muitos plugins, tá? Todo tipo de plugin que você precisa para mixar e para masterizar. Tá? Vem com 20 instrumentos virtuais, tá? Com todos os tipos de instrumentos, com cordas, pianos elétricos, baterias, baixos, instrumentos de banda. Né? Tem aqui o novo Sound Center do Cakewalk, onde você acessa todos os sons do Cakewalk ao mesmo tempo, através de um procurador dele mesmo. Então tem os loopings, ele continua a trabalhar bem com esses loopings mapeados, né? O Sonar ele continua com aquela característica dele de que é um software que quer resolver tudo sozinho, né? Ele tem afinador aqui no V-Vocal, Arpeggiator, tudo que o Reason faz, que o Live faz, que o Pro Tools faz, ele quer juntar, tá? E resolver a sua produção musical dentro desse software, para você não precisar de nenhum plugin ou de nenhum outro software. Tá? Isso na teoria. Vamos ver agora na prática. Bom, para começar, vamos ver as configurações do Sonar. Agora, o Sonar ele foi totalmente reorganizado aqui. Tá? Agora, os menus ficaram bem simplificados, bem mais coesos. Tá? E todas as preferências, antes você tinha áudio, global, MIDI, agora todas as preferências podem ser encontradas aqui em Edit, Preferências. E aqui, né, assim como no Cubase, né, ficou bem parecido com a aba de preferência do Cubase, você tem aqui todas as preferências, tá, do Sonar, as mesmas que você encontrava nos antigos Sonar, né, com o mesmo design. Tá? Então, quem vem do Sonar antigo não vai achar nada complicado, e quem está começando agora vai encontrar todas as configurações do Sonar aqui no menu Preferências. Tá? Bom, o mais importante, né, quando você acaba de instalar o Sonar, é selecionar a placa de som correta que você está utilizando. Né? Normalmente, se você tem um trabalho um pouco mais sério, né, se você quer gravar bandas, se você quer fazer trabalho de produção musical, você precisa ter uma placa de som profissional ou semi-profissional, uma placa de som que tenha suporte para o driver ASIO. Tá? Então, para você ver isso, você vem aqui em Playback and Recording e ver se é possível selecionar ASIO. Se você selecionou o ASIO, já aplicar e tiver tudo funcionando, é porque a sua placa ela funciona com driver ASIO. Normalmente você vai ver na caixa da sua placa, né, nas informações, no manual, vai dizer se tem suporte ASIO. Então você sempre vai, se for possível, utilizar o driver ASIO. Tá? Se não, você pode também utilizar o WDM, que também funciona. Tá? Os outros drivers eles também funcionam, mas eles possuem uma latência um pouco maior. Tá? Então, vem aqui em Playback and Recording, selecione, tá, o driver ASIO, e aqui em Device vai aparecer todas as placas de som, todas as entradas e todas as saídas, aqui input, entradas, output, saídas, que sua placa de som tem com driver ASIO. Tá? Então a minha placa de som é uma M-Audio Fast Track Ultra, tá? Que tem aqui 8 canais, sendo 2 SPDIF. Tá? E se você desmarca ele aqui, ele não vai aparecer lá no Sonar na hora que você estiver selecionando aqui os inputs e os outputs dos canais. Tá? Então, o importante é que você selecione Driver ASIO e que você selecione os canais que você quer tocar, os canais que você quer que apareça na hora de você selecionar o input e o output dos canais. Tá? Aqui em Driver Settings também tem a opção de quem que vai ser o principal master, né? Normalmente é o 1 e o 2, quem vai ser o principal gravador, normalmente é o 1 e o 2, mas nada impede, né? Se você, por exemplo, ligar os seus monitores na 3, 4, de você vir aqui e selecionar as outras saídas da sua placa. Né? Nós temos aqui os bits, aqui se você quer double precision, então normalmente a gente quer maior precisão, né? Não sei exatamente o que é isso.
O padrão para novos projetos, se você vai querer gravar em 44.100, que é a qualidade CD, ou você vai querer gravar em sample rates mais altos, tá? O tamanho da latência, né? Que é o tempo de processamento, né? E você não pode alterar a latência aqui no software quando você escolhe o driver ASIO, mas você pode acessar pelo painel da sua própria placa de som. Não vou abrir, cada placa de som vai ser de uma maneira, mas é lá na placa de som que você vai diminuir ou aumentar o buffer size. Tá? Normalmente, quando que a gente quer alterar o buffer size? Se o programa está dando pau, né, aqui a performance do processador está no limite, você tem como aumentar os samples aqui através da sua placa de som. Quando você aumenta aqui os samples, né, a latência, o quanto ele vai carregar por vez, o computador ele fica mais estável e fica mais lento. Então, a gente costuma usar para gravação samples o mínimo possível, né? Pode ser 256, pode ser 128, né? E para mixagem, se estiver dando pau, a gente pode aumentar o sample rate. Tudo no painel da sua própria placa de som. Não sei por que motivo ele não acessou ali daquele botão, mas você pode vir também aqui no painel de controle e acessar aqui a sua placa de som. Então, por exemplo, aqui em Settings, eu tenho as opções de Sample Rate, onde eu posso abaixar ou eu posso aumentar. Tenho aqui as opções de MIDI, tá? Do mesmo jeito o device para ver quem vai aparecer de áudio no Sonar, eu tenho aqui em MIDI quais vão ser as entradas e saídas MIDI que vão aparecer. Tá? No meu computador eu tenho um teclado USB, tá? O Oxygen, e tenho também as entradas MIDI da minha placa. Né? Então ela tem aqui Fast Track Ultra e USB. Como eu só uso o Oxygen, não tem nenhum cabo MIDI ligado na minha placa, eu não quero nem que ela apareça, tá? Aqui nos inputs. Né? Então, os inputs quais são os instrumentos que vão enviar sinal para o software. Né? Então, se você tem um teclado MIDI e vai tocar para poder gravar MIDI, né? Então você vai selecionar aquele teclado aqui no input. Tá? Já os outputs, eles servem se você quiser ouvir o som do seu teclado. Então, se você tem um Kurzweil, se você tem um Holland, um super teclado, você pode também mandar o Sonar enviar aquelas informações MIDI para o seu teclado. Tá? Tem aqui opções dos instrumentos MIDI, das plataformas de controle, se você tiver uma super mesa digital, né, que controle o Sonar. Opções de gravação, MIDI, né, se você vai gravar as notas, se você também vai gravar os controles, né, que tem no teclado, se você vai gravar também o bend, né? Então tem algumas opções MIDI aqui. Aqui opções dos arquivos, né? Para onde vão os arquivos que você salva no Sonar. Qual os bits normais que você grava do Sonar. Agora tem até áudio de 64 bits, tá? Você pode, normalmente ele grava em 24 bits e processa em 32 bits, tá? E importa os arquivos originais. Então você pode definir se você quer gravar em 32 bits, né, você pode optar aqui se sua placa permitir gravar em 32 bits. Né? Normalmente as placas gravam em 24 bits. Né? Tá? Opções de VST, né, dos seus plugins. Então, caso você instale um plugin que não esteja aparecendo no Sonar, tá, o local de se checar o que pode estar ocorrendo é aqui, tá, nessa configuração de VST Settings. Tá? Normalmente, quando você tem só o Sonar de software de produção musical, você não vai ter muito problema, porque o computador vai entender que esse Cakewalk VST Plugins é o diretório padrão para instalar todos os VSTs. Né? Mas se você tiver, por exemplo, o Cubase também instalado no seu computador ou algum outro software que utilize VST Plugins, talvez o diretório padrão dos VSTs já não vai ser mais o Cakewalk VST Plugins, e aí você tem que adicionar, tá, aquele outro diretório para que o seu plugin apareça no Sonar. Tá? Ele não é automático. E depois que você adiciona um novo diretório, você faz um scan aqui e ele vai identificar os plugins e vai adicionar aqui aos plugins do Sonar. Tá?
opções aqui de gravação, que a gente vai ver no segundo capítulo, no capítulo de gravação, né? Opções MIDI, opções de metrônomo, né? O áudio do metrônomo, nós vamos ver também na aula de gravação. O áudio snap, que nós vamos ver na aula de edição, tá? E aqui a customização, né? Como que você quer que o seu sonar apareça, né? As cores do seu sonar. Você pode deixar o sonar com a sua cara, né? Você pode trocar aqui os presets, né? E você pode criar o seu preset, né? Todo rosa choque, se você quiser, e salvar ele aqui, tá? Aqui eu estou vendo só as opções básicas. Eu também tenho as opções avançadas aqui, né? Arquivo de inicialização, né? Tem o autosave, em quanto tempo eu vou salvar, opções de surround, tá? Então, raramente a gente precisa, na verdade, alterar isso, né? Alterar opções de configurações aqui, né? Mas é importante que, caso, né, você precise, é possível, né, você alterar. Mas, normalmente, cada vez mais você precisa alterar menos as configurações, né? E elas, quem já trabalha com Sonar sabe que eu já detalhei os locais mais importantes para se alterar alguma coisa. Bom, então, vou deixar aqui as básicas. Vou cancelar, né? Porque eu, na verdade, não alterei nada. Tá? E aí você pode testar, né? Se o seu sonar está funcionando. Você pode simplesmente clicar num looping desse, né? Down low, take it down low, take it down low. Se ele estiver tocando, é porque ele já está funcionando. Ou você pode também gravar, né? Vou colocar aqui, por exemplo, o canal 3. É onde está ligado esse meu microfone. E você vê que a voz já está chegando aqui. Tá? Então ele já está funcionando. E para testar o MIDI, você pode ir aqui em um instrumento virtual, né? Um desses qualquer. Por exemplo, o piano elétrico. E tocar o seu teclado, né? Se ele estiver saindo som, é porque o teu teclado já está configurado. Tá? Caso ele não esteja saindo som, você pode checar aqui o input, né? Se ele está, se o teclado que você tem está aqui nas opções de input e se o canal Omni, né, que são todos, está selecionado ou o canal correto que o seu instrumento MIDI está enviando aqui. Bom, então já configuramos, né? Ele já veio configurado na verdade, mas nós checamos a configuração, nós testamos aqui que o áudio estava chegando, nós testamos aqui que o MIDI também estava chegando, então nosso sonar está pronto para produzir. Quando você abre o sonar pela primeira vez, a primeira coisa que ele te pede é aqui um nome para o novo projeto, tá? Ele já vai colocar aqui em Cakewalk Projects áudio, né, que está definido lá nos folders, e aí você define o nome, por exemplo, capítulo 1 do curso, né, vou chamar de capítulo 1. Ele vai salvar todos os projetos em C, Cakewalk Projects, e o nome do projeto, vai criar uma pasta com o nome desse projeto que você der, tá? Então vai ser bem fácil de organizar. Você vem aqui sempre em disco local, Cakewalk Projects, tá? E eles vão ficar aqui, né? Eu ainda não criei, ele ainda não apareceu, mas eu vou criar, tá? E ele vai aparecer ali. Você pode trocar o diretório se você quiser, tá? De onde vai ficar o arquivo e de onde vão ficar os arquivos gravados, os arquivos de áudio, né? Que é o que gasta mais espaço no HD, tá? E aqui nós temos vários templates, né? Se você já quiser 16 canais de áudio, por exemplo, ou 16 canais de MIDI, né? Então a gente pode ter um template aqui normal, por exemplo, que vem com áudio e MIDI, e você depois pode criar o seu template, né? Vou colocar o normal aqui, coloquei o nome capítulo 1, tá? E o normal, na verdade, é o vazio, né? É o empty. E aqui, no Cakewalk Projects, já tem a minha pasta capítulo 1 e a pasta áudio, tá? Bom, então eu já criei o projeto. Está aqui o meu projeto. Se eu quisesse salvar um template para ele aparecer lá, eu poderia salvar. Eu falo, eu quero que o meu template não apareça os loopings no meu template, né?
Quero que não tenha os loopings, o edit vem um pouco mais para baixo e já venho com 2 canais de áudio. Esse é o meu template, né? Então eu posso save as e salvar ele aqui como template. Mas eu tenho que saber onde ficam os templates, né? E se você consultar lá nos folders, a gente vai ver que os templates eles têm que ficar em Sonar X2 Producer, Track Templates. Tá? Então agora eu venho aqui em Save As, tá? Coloco aqui salvar como template, tá? Vou ali em Project Templates, tá? Aí estão todos aqueles projects aqui. Eu vou chamar o meu template de 2 canais. E agora meu template já vai existir, né? Quando eu for criar um novo projeto. O 2 canais está aqui. Então você pode criar, por exemplo, se você vai fazer uma gravação de um disco inteiro de uma banda e precisa sempre preparar uma sessão, sei lá, de 20 canais. Então você pode salvar a sessão, disco tal, tá? E quando você criar um novo projeto, já vai vir tudo monitorado, já vai vir tudo do ponto que você deixou. Tá? Então é bem interessante saber utilizar os templates. Bom, então nós criamos um projeto, tá? E nós criamos 2 canais aqui. Tá? É aqui, no Track View, que a gente cria e apaga canais. Tá? Para apagar, segundo o botão do mouse em cima do canal, Delete Track. E para criar, segundo o botão do mouse aqui nessa parte preta, Insert Audio Track ou Insert MIDI Track ou inserir vários tracks, né, vários canais, ou inserir uma pasta para você agrupar canais, tá? Ou do Track Templates, que a gente vai falar numa aula sobre mixagem. Então, criando canais, tá? Você pode alterar aqui o tamanho do canal. Tá? O canal ele tem um nome, por exemplo, voz, né? Ele tem um ícone que você pode trocar o ícone, se você quiser. Então aqui tem todos os ícones, por exemplo, voz. Vamos ver se tem algum vocals. Olha, vários ícones de vários tipos de microfone, bem interessante, né? Aqui nesse caso é um SM57. Então você tem aqui ícones bem interessantes. Opções como a do Pro Tools, né? Se você vai ver os clips ou áudio transientes, a gente vai falar isso depois. Mutar o canal para você não ouvir aquele canal, ou solar para você só ouvir. Preparar ele para gravar. Tá? Monitorar esse canal. E onde você vai ouvir esse canal. Está dando uma interferência por causa da aula, né? Por causa da gravação da aula. Se eu colocar aqui no canal correto, agora a gente ainda vai ouvir a voz dobrada, mas a interferência já é um pouco menor. Tá? Então, apertando o R, né, já está gravando a nossa voz e o sonar já está funcionando. Tá? Mesma coisa, canal MIDI, né? Inserir canal MIDI. Se for para preparar para gravar, já está gravando a nossa voz e o que eu apertar no teclado já vai estar sendo anotado aqui aquelas informações MIDI, né? Então o sonar está configurado, vocês já sabem criar aqui canais de áudio e canal de MIDI. Bom, para finalizar essa introdução, né, para a gente entrar direto, para a gente começar o nosso curso na prática, para a gente gravar um projeto, para a gente editar um projeto, eu vou mostrar aqui o Loop Browser, né, eu sumi com o Loop Browser, Revert, e o nosso Loop Browser está aqui de volta. O Loop Browser ele é bem interessante, né, porque através dele você pode acessar
arquivos de áudio, né, para você jogar diretamente no projeto. Então, por exemplo, vou colocar um... Take a wow on a bad Monday. Pronto, aqui um arquivo interessante. Então, nós temos aqui um looping de 8 compassos, né? E já está no projeto. Um pan bem interessante, né? E uma batida de hip hop aqui para completar, né? Então é muito simples, né? É só arrastar um arquivo de áudio para o Sonar, que ele já está funcionando. Tá? Então não precisa ser só os loopings do Sonar, qualquer arquivo de áudio que você importe. E o interessante é que você pode fazer o contrário também, tá? No Sonar. Você pode escolher, por exemplo, né, um diretório e importar, né, isso, e exportar aquele arquivo, né? Então é uma maneira bem interessante, bem rápida de se exportar arquivos, tá? E de se importar arquivos para o projeto, né? Tá? Então aqui em média você trabalha com arquivos de áudio, né? Com filmes, se você quiser puxar um filme, e ao mesmo tempo, e projetos inclusive, né? Se você observar, você pode importar um projeto inteiro aqui para o Sonar. É uma coisa bem impressionante aqui do novo Sonar X. Nem sempre o processamento vai ajudar, né? Eu já estou com um computador bem antigo, mas eu acabei de arrastar um outro projeto para dentro desse projeto. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Pronto. Depois de algum tempo, né, com não respondendo aqui, o projeto, outro projeto, foi totalmente importado para dentro desse projeto é, apenas com um drag aqui, apenas com uma arrastada. Então o Loop Browser está bem interessante, ele prevê instrumentos MIDI, ele prevê loopings já no andamento do projeto, então ele é bem poderoso. Tá? Ao mesmo tempo que você tem aqui qualquer tipo de plugin, tá? Então você pode acessar todos os plugins aqui pelo browser, tá? E também arrastar eles se você quiser. Né? Então, por exemplo, eu tenho aqui essa minha bateria. Se eu quiser jogar um reverb nela, por exemplo, já aparecem os 3 reverbs que eu tenho. Vou jogar um reverb simples aqui. Tá vendo que ele já aparece um maisinho ali? Significa que é possível jogar o reverb aqui. Tá? Aqui no canal também. Tá? Por exemplo, aqui já não é possível. Então você vê, se tiver o maisinho, significa que você está fazendo uma operação correta. Ó, aqui não tem canal, não posso. Vou colocar um reverb naquela bateria. Pronto, já. W para o início. Vou desligar o reverb. Tá? Então, bem simples a forma também de trabalhar com plugins aqui, tá? Para encontrar plugins, né? Então, os 3 reverbs do Sonar aqui, o Convolution, 2 Convolutions muito bons, e o Sonitos Reverb, tá? Além de todos os plugins aqui que vem com o Sonar, tá? E que você pode jogar diretamente no seu canal, tá? Além disso, tem aqui, isso aqui são os efeitos para áudio, né? Também tem aqui os sintetizadores, todos os instrumentos virtuais do Sonar, por exemplo, um piano, né, ou então cordas. Né? Então você simplesmente
arrasta ele aqui e ele já vai criar, tá, um instrumento virtual de cordas para você. Se você dá um duplo clique aqui no pianinho, você abre o plugin de cordas. Olha que plugin bonito. Ele está solado aqui, né, a bateria. Então você já tocando, ele já toca, né? Vou colocar um baixo pedal aqui nessa bateria, vamos ver. Preparar para gravar as cordas, apertar o R. Acho que com esse looping aqui já tem uma harmoniazinha, né? Vou tentar fazer alguma coisa aqui com essas cordas. Não sei se isso aqui prestou, mas deu para vocês entenderem que é muito fácil acessar um instrumento virtual aqui, né? Você não precisa colocar nada em SynthHack, aqui apenas no browser, puxou, e você já tem um instrumento virtual, e nós já temos aqui um violoncelo. Lembrando sempre que a gente tem aqui um procurador, né? Então eu quero aquele arquivo de áudio. Então você pode escrever aqui e ele procura para você. Ó, baixo, nós temos aqui um baixo da Cakewalk. Posso trocar essas cordas por um baixo, arrastando o baixo para cima das cordas. Opa, não deu muito certo, né? Mas de qualquer forma, nós conhecemos aqui o Loop Browser. Vocês vão ver que durante o nosso curso, durante as gravações e edições, mixagens, nós vamos utilizar muito o browser. Aqui em Synth, tá, é aquele SynthHack, nosso conhecido SynthHack do Sonar antigo, onde vão ficar todos os instrumentos que estiverem sendo utilizados pelo Sonar. Tá? A gente pode mutar, a gente pode freeze aqui, né, para congelar aquele canal e a gente economizar processamento. Tá? Então, Media Browser do Sonar, tá? Se a gente quiser sumir com ele, a gente tem aqui a opção de se livrar dele ou de... Tá? Se a gente quiser voltar com ele, a gente tem aqui o View, tá? Browser, e ele já voltou aqui para o Sonar. Bom, pessoal, então nós com isso terminamos aqui o primeiro capítulo, onde eu só queria apresentar aqui o Sonar para vocês, tá? Mostrar algumas novidades, contar um pouco da história dele, mostrar as configurações, porque é agora, a partir do segundo capítulo, que a gente começa realmente a produzir uma música com o Sonar e que vocês começam a entender todas as funcionalidades desse software muito bem resolvido, que é o Sonar X2. Bom, espero que vocês tenham gostado, continuem estudando, muito obrigado e até a próxima.